Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua companhia, sua audiência mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre trânsito aqui na cidade de Bauru, principalmente com relação a vítimas que são aí que acontecem no trânsito, em acidentes de trânsito aqui na cidade. E para isso, nós estamos recebendo em formato virtual o Coronel Flávio Kitazumi, que hoje atua como diretor de Trânsito e Transporte da Indurb. Kitazumi, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, viu? Opa, bom dia. Sim, é uma satisfação, mas principalmente é o dever aí em decorrência do cargo que hoje estou ocupando aqui na indústria. Muito bem. Coronel, infelizmente nós começamos 2023 com 2 óbitos no trânsito, 2 vítimas, que o termo popular é vítima fatal, né? Mas pessoas que morreram, infelizmente, perderam a vida no trânsito, e 2 por atropelamento. Os dados aqui, Coronel, que eu tenho, é que pedestres e motociclistas são 27 das 33 vítimas fatais no ano de 2022. Ou seja, nós tivemos nos últimos anos um salto no número de atropelamentos fatais aqui no município de Bauru. Como é que a Indurb, o senhor hoje como diretor de trânsito, avalia essa situação do trânsito no município? Olha, nós temos acompanhado a estatística aí das vítimas. E eu posso falar para vocês que o número de vítimas de acidente, seja vítimas leves ou graves, 2021 foi maior que 2022. No entanto, as vítimas fatais no ano de 2022, infelizmente, foi bem superior a 2021. Então, se dentro da lógica, o número de vítimas fatais aí ele fugiu, tá? Se a gente olhar a proporção das vítimas, mas agora analisando do ponto de vista é, que o principal da, de toda a infraestrutura de trânsito e também da parte de fiscalização, as vítimas fatais nos preocupam. Então, nós temos observado, aí, principalmente em relação aos pedestres, tá certo? Que houve um acréscimo, isso chama atenção e realmente nós precisamos estar atentos e tanto é que estamos estudando medidas, primeiro para verificar, acompanhar e, tomar medidas imediatas quando possível para a gente poder acertar. Uma das medidas aí que nós fizemos aí contatos com a Polícia Militar, tendo em vista a necessidade de intensificarmos as fiscalizações. Então, nós fomos prontamente atendidos aí pelo Tenente Coronel Valentim, Major Gustavo, para poder ajustar essas questões. Bauru ainda conta com um grupo especializado de trânsito aqui no município que também faz fiscalização. Essa soma de Polícia Militar e o GOT, acho que o resultado tende a ser positivo, né, Coronel? Mas só para a gente até ampliar essa questão, um dos dados que a gente não pode deixar de lembrar que agora, em 2023, os 2 atropelamentos que nós tivemos foram em avenidas principais do município, um na Castelo Branco e outro na Avenida Getúlio Vargas, né? No primeiro caso, foi uma jovem de 27 anos, no segundo, um idoso de 93. Com relação a esses locais de grande fluxo, né? Avenidas principais, temos outras aqui no município, e com relação à velocidade, o que pode ser feito nesses locais? O senhor acha que apenas a fiscalização seria suficiente? Não a fiscalização de radares, eu digo, porque também isso pode somar, né? Mas a fiscalização da polícia e do GOT seria suficiente para inibir esse tipo de conduta, Coronel? André, nós sabemos aí que a relação do trânsito ele envolve vários aspectos. Então, a questão da engenharia, a questão da educação e a fiscalização, ou seja, existe uma legislação que tem que ser devidamente cumprida. Então, na verdade, são aspectos que ele tem que ser ajustados e de modo que o resultado disso haja um equilíbrio, uma redução dos acidentes e principalmente em relação às mortes do trânsito. Então,
Nós temos que estar monitorando isso. Não compete somente à Endurbe, ou seja, à Prefeitura Municipal, mas, de um modo geral, nós temos que estar acompanhando e compartilhando essa questão. O que eu vejo assim, que não é só colocar equipamentos, radares, tá certo? Para fazer a medição de velocidade. Nós temos que realmente, efetivamente, ter fiscalização em loco, ou seja, quando nós percebemos que dentro da estatística das pessoas que se envolvem em acidente, alguns têm, alguns não, uma parcela significativa tem problema de licenciamento do veículo, outros são pessoas que não têm habilitação ou que estão com o exame médico vencido. Isso não é possível se mensurar ou fiscalizar somente através de equipamento. Isso é somente através de uma fiscalização efetiva e comparada do veículo e abordagem do condutor. Isso é somente a Polícia Militar que pode fazer. Perfeito, é um detalhe interessante, né? A falta de documentação. Acho que o licenciamento nem tanto, mas a carteira de habilitação ela tem que estar em ordem para que a pessoa possa conduzir o veículo. Nesse caso, seria o que a gente chama de comando, coronel. Isso tem algum planejamento para que seja intensificado em Bauru? O comando também é feito pelo GOT ou apenas pela Polícia Militar? Não, quem, quem tem a autoridade ou tem a delegação para poder fazer somente a polícia, que pode fazer a parada e a abordagem. O GOT, ele pode muitas vezes assessorar no caso de motofrete, de mototáxi, táxi, ou veículo, ou transporte, o transporte especial. Então, nesse caso, a Endurbe tem o poder de polícia, mas não o poder de parada. Entendi, muito bem. Um outro detalhe que eu tenho aqui, coronel, interessante também, é que Bauru conta com o Grupo de Ações para a Redução de Acidentes de Trânsito, o GARAT, formado pela Endurbe, Polícia Militar, SAMU, SEST Senat, Sebrae, CART, Via Rondon e Sindimoto Bauru. Ele ficou parado, né, por conta aí da pandemia, acredito eu, esse grupo se distanciou e as atividades não foram continuadas. O que é realmente pela pandemia? Houve algum outro problema? E se a Endurbe e todos esses envolvidos pretendem retomar esse trabalho, coronel? Sim, é, quando eu estou há um ano aqui na Endurbe, sim, e quando eu cheguei, havia informação de que já estava parado, pelo menos há 2 anos. Então, no entanto, aí vejo muito importante a retomada. Eu falei para vocês aí que, embora o número de vítimas leves e graves tivesse diminuído em relação a 2021, as vítimas fatais então, aumentaram significativamente. Então, é mais um motivo para que nós retomássemos essa atividade. Mesmo porque são óticas, ou melhor, são pontos de vista diferentes dos segmentos que estão envolvidos aqui. No entanto, são ações que podem ser convergentes do ponto de vista de fiscalização, do ponto de vista de medidas a serem tomadas, tanto na educação, fiscalização e na parte de engenharia, e também melhoria da infraestrutura de trânsito. É um detalhe que a gente pode até. Eu não sei se o senhor também ou a equipe da Endurbe associam isso a essa parada do Garat, mas em 2021 para 2022, eu não sei, não cheguei a citar esse número aqui, foram 12 vítimas fatais em 2021 para 33 em 2022. Tem relação com a parada das atividades do Garat ou o senhor acredita que foi Não, coincidência? não, isso eu acredito que não, tá? Porque, na verdade, isso aí nós precisamos sentar e analisar essas questões aí, numa primeira discussão através do Garat, para ver se nós temos aí alguém ou alguma instituição que for participar tem alguma ideia do que está acontecendo, porque e vamos ver se nós chegamos a algum denominador comum do porquê isso aconteceu. E mas o mais importante é
pontuar as ações imediatas e também as ações de médio e longo prazo que nós devemos tomar. Muito bem. O trânsito, coronel, queria até uma opinião do senhor aqui, é algo muito complexo. Como o senhor falou, não dá para a gente falar, fechou o garage, aumentou o atropelamento. As ocorrências de trânsito, elas às vezes não têm relação com apenas uma situação, é um conjunto. Como o senhor falou no começo, inclusive, envolvendo a educação dos pequenos, né? Que é muito importante para que você possa lá na frente ter um trânsito melhor. Mas eu vou citar como exemplo os 2 acidentes que nós tivemos registrados aqui neste ano 2023 em Bauru, 2 atropelamentos fatais. Um deles, segundo as informações da imprensa, o motociclista estaria acima da velocidade, fato que inclusive foi comprovado pelas câmeras de vigilância. Embora também há informações de que a pedestre atravessou quando não deveria ter atravessado. Aí tem no outro caso da Castelo Branco, a motorista do veículo, que tem mais de 60 anos, passou mal ao volante, informação que teve um apagão, perdeu o controle e acabou atropelando um idoso. Ou seja, essas 2 ocorrências não têm relação com álcool, porque é uma situação que complica muito, mas não tem relação com o álcool, não tem relação com no caso da senhora, não tinha alta velocidade envolvida. São vários fatores, né, coronel? Como avaliar tudo isso, colocar um conjunto de fatores para tentar atacá-los ao mesmo tempo? Difícil, né? André, isso aí, resumir isso, tá, em uma resposta é complicado. No entanto, o que nós podemos verificar, realmente, se nós observarmos o comportamento nas principais vias de circulação, ou seja, nas avenidas, nós ficamos preocupados aí com o comportamento de alguns motoristas, ou motociclistas, e até dos pedestres. Ou seja, é visível, notório, a falta de respeito às regras de trânsito, seja pelo uso do celular, seja pelo avanço no semáforo vermelho, e também por parte do pedestre, ele atravessar a via sem observar se o trânsito está favorável para ele, ou seja, são coisas que ele é visível, ou seja, realmente chama a atenção o comportamento dos envolvidos. Então, motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres, então são conjuntos que só de observarmos, nós temos um diagnóstico bem preliminar, bem simples, mas que talvez seja um reflexo do que está refletindo hoje no resultado morte em Bauru. Um dos dados que o senhor colocou aí, um detalhe importante, que não é tão recente, mas é fundamental no trânsito, entrou como um fator principal, que é o celular ao volante. E não só ao volante, viu, coronel? O celular para pedestre também é um complicador, porque às vezes o jovem está ali no seu fone de ouvido, sem ouvir nenhum detalhe do trânsito que está à sua volta, está caminhando por uma calçada, resolve atravessar, olhando na tela do celular. Isso também, não Exatamente. estou dizendo que foi isso que aconteceu nesse último caso, mas é um fator complicante tanto para o motorista quanto para os pedestres. Eu acho que a única forma, além da multa que a Polícia Militar e o GOT pode fazer, e realmente fazem aqui em Bauru, para quem utiliza o celular ao volante, é a questão da educação do trânsito. É pensado, é programado já alguma ação de educação pesada mesmo, seja nas escolas e também para os motoristas já habilitados, coronel? Sim. Tanto é que nós estamos aqui chamando tanto a participação do Sindicato dos Motociclistas, o SESC, Senat, e também as concessionárias, que também têm interesse nisso. Então, lógico que dentro do município, nós também temos, dentro da Indurb, nós temos aí o setor de educação. Então, nós poderemos aí, através da decisão tomada, através do diagnóstico, se promovermos campanhas educativas até através do que da mídia em massa ou dessa comunicação visual. Então nós veremos aí o que é possível se fazer a curto e a médio prazo. Muito bem, coronel. Quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui e antes da gente encerrar, reforçar
porque muita gente que está nos assistindo aqui é ou participa indiretamente do trânsito, né? Ou é motorista, ou é pedestre, aí todo mundo acaba se envolvendo com o trânsito. Você que principalmente dirige carro, pilota moto, evitar. O primeiro é o uso do celular, que acabou se tornando inevitável no dia a dia. O celular passou praticamente a ser uma parte do corpo do ser humano. Então, evitar, quando estiver dirigindo, olhar o celular, responder mensagem, falar o celular. Principalmente motociclista, que a gente vê às vezes também atendendo o celular, pilotando moto, né? Pedestre também evitar, evitar excesso de velocidade, respeitar as placas estão nas ruas exatamente para dizer, ó, você pode andar aqui nessa via a tanto por hora, 40, 50, seja lá a velocidade estipulada pela equipe técnica que sabe que aquela velocidade é segura para a via. E também, é óbvio, evitar o consumo de bebida alcoólica ao dirigir, que isso, inclusive, além de acontecer acidente, com a fiscalização da Polícia Militar e do GOT, a pessoa, inclusive, pode ser detida e presa, né, coronel? Então, só para as considerações finais aqui, eu quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui. Eu agradeço a oportunidade, sim, realmente, essa condição, tá? Eu vejo assim, a condição mais frágil na relação do trânsito é tanto do pedestre como também do motociclista ou ciclista, sim, e realmente nós temos que, dentro da ótica de uma sociedade, sempre ficarmos atentos aos que estão em situação mais frágil, ou então, nesse caso aí, vamos nos colocarmos na posição do pedestre. Então, sempre, a gente nunca está, não é sempre que nós estamos na condução de um veículo de quatro rodas, ou seja, muitas vezes estamos como pedestres, tá? Então, isso, nós temos que ter essa consciência como pedestre, fazer a travessia segura e também, quando estivermos na condução de um veículo, respeitar os limites, respeitar a aproximação de um pedestre e, quando for fazer a conversão, sempre lembrar da possibilidade de ter um obstáculo à frente ou de ter um pedestre atravessando em local de risco. Então, nós temos que observar isso. Então, muitas vezes, a segurança a cautela que nós temos que ter não é somente conosco, e sim é o conceito de direção defensiva. Então, são conceitos que nós devemos ter para reduzir os riscos de envolvermos em acidentes. Muito bem, quero agradecer mais uma vez o coronel Flávio Kitazumi, que hoje responde pelo Departamento de Trânsito e Transporte da Indub. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e dividir com a gente aqui a sua experiência nesse assunto, coronel. Nós que agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui transmitindo essa mensagem tão importante para a nossa cidade e também para os munícipes da região. Obrigado ao coronel e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e sua companhia. Até a próxima.